Então, bom dia a todos. Hoje começamos nossa aula de metodologia do dia 16 de setembro. Então, eu pedi para vocês, entrarem hoje. Nós vamos fazer, não vamos ter aula todas as semanas no Meet, tá? Eu acho que, claro que se vocês quiserem, né, a gente faz, mas eu não acho essa necessidade tão grande. Então, nesse sentido, nós vamos fazer atendimentos a vocês a cada 15 dias. Então, basicamente, nesse terceiro trimestre, é a gente fechar o artigo científico. E para fechar esse artigo científico, nós vamos fazer as aulas, né, de atendimento aos grupos. E aí, lá no finalzinho, nós vamos fazer a apresentação, na qual vocês vão apresentar o artigo de vocês, né, a partir aqui do Meet, tá? Então, nós também vamos ver aí com vocês o agendamento dessas apresentações, tá? As equipes, né, elas vão entrar, aí nesse sentido, vão apresentar, né, e vocês vão, em grupo, fazer tanto a parte do PowerPoint, né, a apresentação, quanto, né, a entrega do artigo, e aí a gente fecha esse trimestre, né, e termina. Então, neste caso, nós vamos falar um pouquinho, né, do método de procedimento, né, que nós vamos utilizar, que é a pesquisa bibliográfica. E o que é a pesquisa bibliográfica? Pesquisa bibliográfica, ou também chamado de revisão bibliográfica, é uma pesquisa em que você pega tudo que já foi pesquisado numa determinada área do conhecimento. E, diante disso, né, você vai fazer um diagnóstico de como essa área do conhecimento ela está se comportando. Nesse sentido, eu vou ver aqui com vocês, tá, um artigo científico nesse sentido, tá, em que vocês vão ver basicamente como é que é feito. Então, vamos lá, peraí só um pouquinho. Deixa eu achar aqui. Tá. Método. Cadê? Só um pouquinho. Aí, achei. Então, vamos lá, fazer a apresentação. Então, apresentando para vocês, né, então, a nossa apostila. Então, a primeira coisa que nós vamos observar aqui, né, dentro da pesquisa científica, então, a primeira coisa, né, então, quanto aos procedimentos, tá, vocês vão fazer, nós vimos, né, que existem 3 tipos de pesquisa, a chamada pesquisa de campo, que você vai a campo, então todos os artigos que necessitavam de pesquisa de campo não vão ser mais pesquisa de campo, a não ser que a sua pesquisa seja uma pesquisa de entrevista ou de questionário, e aí você pode enviar um questionário a partir do Google Formulários, tá? Se for este seu trabalho, né, você quer saber quantas pessoas estão fazendo tal coisa, o que elas fazem no sentido de um determinado procedimento, de uma determinada informação, vocês podem usar pesquisa de campo, mas no sentido de questionário.
Então, vejam aqui, né? A pesquisa de campo baseia-se na observação dos dados, tal como ocorrem na realidade, diretamente no local onde ocorrem os fenômenos. O local, né? Então, se você não vai fazer, por exemplo, uma pesquisa num parque, né? O local pode ser, por exemplo, os alunos do colégio. Então, não precisa ser fisicamente no colégio. Você pode entrar em contato com os alunos do colégio e os alunos do colégio vão responder sua pesquisa. E aí você usa o Google Formulários, como vocês já preenchem, né, o pós-conselho, o pré-conselho, né, ali nos formulários, como vocês fazem as atividades dos professores, vocês também podem fazer um formulário e aí, dentro desse formulário, o link você envia para as pessoas e elas podem responder. Então, você quer saber, né, o que as pessoas estão fazendo diante da pandemia. Então, você manda um formulário, essas pessoas vão responder, você retorna o formulário, e aí você faz uma análise desse formulário, dos dados que foram dados. Na pesquisa bibliográfica, a gente vai deixar por último, porque ela é o nosso foco. Pesquisa cadê? E pesquisa de laboratório, tá aqui. Então, a pesquisa de laboratório, né, ela provoca, produz, reproduz fenômenos em condições de controle. Então, por exemplo, né, nós vamos ter ali, né, você vai fazer uma análise, por exemplo, de um determinado grupo de animais, né? Você quer testar uma toxina e aí você vai lá, injeta a toxina no bicho, né? De acordo com os protocolos, e aí você reproduz uma situação em laboratório, tá? E nós daí vamos fazer, né, pesquisa de fontes. Esta é a nossa, todos os artigos vão ir aqui e alguns podem ir aqui na pesquisa de campo. Alguém está perguntando alguma coisa? Camila, no meu TCC, eu, a Liza, iríamos fazer pesquisa com os professores. Então, a gente poderia usar o Google Formulários, exatamente, Camila. Você pode, se você, a pesquisa de opinião, né, de querer saber se eles têm determinado conhecimento, você pode, tá? O único que não vai responder essa pesquisa sou eu, porque eu vou ler a tua pesquisa antes, então eu já vou saber coisas que eu não deveria, né? Então é tipo spoiler, né? Então eu não posso, né, responder a pesquisa, só nesse caso, por quê? Porque a pesquisa ela tem que ter um caráter neutro, né? A pessoa não, ela tem que saber o que você está pesquisando, mas ela não pode saber exatamente, né, o que deve ser respondido para que a pesquisa não seja tendenciosa, né? Então, é a mesma coisa que, por exemplo, você vai fazer, agora estamos em eleição, candidato A, candidato B, né? A pesquisa ela não é feita exatamente, né, perguntando para cada candidato quem ele vai votar, porque obviamente ele vai votar nele, né, ou vai votar no candidato da coligação dele, né? Então você pergunta para a população em geral, né, que a gente chama de pesquisa cega, né? Então o que acontece é que ninguém sabe, né, exatamente que resposta que você quer, né? E se a gente for pensar, existem muitos candidatos e alguns partidos que eles contratam empresas de pesquisa para saber qual a situação deles, assim como empresas fazem isso, né? Então, algumas empresas, elas perguntam, por exemplo, se a gente pensar em mercado, né? Qual o nome, né, lhe vem à cabeça agora de um mercado? E aí a pessoa vai escrever, né? Agora, se a pessoa se identificar, eu sou do Mufato e eu quero saber se você, o que você lembra, né? Qual empresa de mercado você lembrou? É claro que se você disse que você é do Mufato, as pessoas vão lembrar já do Mufato. E aí a pesquisa fica distorcida. Então, nesse sentido, Camila, você pode fazer, né, desde que você não tenha o contato físico, né, respeite o distanciamento social e o isolamento social aí dos seus pesquisados. Obrigada, professor. Então, assim, conforme eu for fazer o formulário, eu envio ele para você
para ver se está de acordo. E aí eu envio o link para os professores para eles responderem. Isso? Na verdade, quando você criar o formulário, existe uma opção lá que é compartilhar, tá? Nesse compartilhar, você vai e coloca o meu e-mail do @escola. Então, eu posso ver enquanto você está fazendo, né? Aí, nesse sentido, nós vamos... você pode criar esse formulário, né? Já vou mostrar aqui para você. E para quem tiver aí, né, já é interessante. Vou aqui projetar. Então, por exemplo, vou pegar aqui, peraí. É tão ruim. Então, professor, é uma dúvida que eu tenho, Hum. porque a nossa pesquisa ia se referir a copos plásticos. E não tinha Uhum. como a gente fazer com os professores. E existe muito pouco artigo mesmo, assim, na Uhum. internet, que é um artigo bom para a gente se basear. Então, isso já Aham. ajuda. Sim, né? Mas aí você vai entender um pouquinho o que é pesquisa bibliográfica, dá para fazer os dois. Inclusive, para justificar a sua pesquisa com as pessoas, né, o seu questionário, dá para fazer os dois, porque um vai justificar o outro, porque você vai provar no artigo que tem pouco artigo suficiente nesse conteúdo, e aí você fez uma pesquisa para complementar dados, né, ou para criar novos dados. Então, vou mostrar aqui para vocês como onde é que vocês têm que ir. Então, você tem aqui, vamos imaginar que você está criando um formulário, né? Então, formulários, vamos achar aqui, eu não sei se tem direto aqui para criar formulário. Tem. Então, vocês estão vendo aí, então, formulários, né? Você vai criar um formulário, e aí ele vai ter vários tipos de formulário, tal, né? E caso você não queira nenhum desses modelos prontos, né? Então, você pode criar um formulário, né? Então, você vem aqui em branco, você cria um formulário, tá? E aí, você vai fazendo as perguntas aqui. Então, pegue no Google Class, no Yahoo, desculpa, Yahoo, no YouTube, tá? Tem vários tutoriais de como criar formulário, tá? Eu poderia explicar, mas aí a aula ia demorar aí 4, 5 horas, né? Porque tem muito detalhe com o formulário. Mas basicamente você põe um título, né, para o formulário aqui. Esse aqui é o nome do arquivo, né? Quando você procurar no Drive, o que tiver escrito aqui é o que você vai achar, né? Ele é o nome do arquivo, que nem no seu computador. Formulário, né? Esse título aqui, você pode escrever qualquer coisa, né? Então aqui você vai pôr formulário 1, né? Se você tiver vários tipos de formulário. E aqui o que é o formulário 1? Descrever o formulário, que são as instruções, né? Desse formulário, e aqui as perguntas você vai colocando. Então, pergunta, né? Você vai aqui, escreve a pergunta e bota as opções. Múltipla escolha, né? Que é quando você põe. Caixa de seleção é quando você tem mais de uma escolha para fazer, né? Então, selecione aqui os assuntos que você quer, né? Então, aí vai estar a caixa de seleção. Múltipla escolha é quando você tem que escolher um só, né? Parágrafo e resposta curta é quando você quer uma resposta dissertativa, né, da pessoa. Aí tem vários tipos de respostas que a pessoa pode dar, se ela pode fazer upload de arquivo dentro do teu formulário, né, se ela pode fazer uma escala linear. Então, escolha de 0 a 10, né, o nível de aceitação de tal coisa, né. Então, tem vários tipos aqui, você pode escolher qual que lhe cabe melhor. E aí, as respostas, elas vão aparecer aqui, né? Então, tem aqui a opção aceitando resposta, né? Então, você pode, em determinado momento, você seleciona aqui e a pessoa não acessa mais, né? E ele pode criar planilha. Então, eu vou mostrar para vocês, tá? Um formulário pronto aqui, uma prova aí que eu já fiz com alunos, tá? Então, deixa eu pegar aqui de novo.
Então, você vem aqui, né, formulários, cria o formulário, mas eu vou entrar nos formulários, porque eu vou pegar uma prova, tá? Então, você tem aqui, por exemplo, né, vou pegar uma prova que já foi feita aqui. Aqui, isso aqui acho que já foi feito, 4 de setembro, Então, por exemplo, aqui, né, então, essa prova aqui é de uma turma, tá? Então, tá aqui, né, coloca nome completo, isso se você quiser que a pessoa se identifique, né? Aí tem aqui a prova, e o interessante é que tem as respostas, né? Então, respostas, que aqui é uma prova, então ele vai fazer avaliação também. Mas na tua resposta, ó, você pode ter um resumo das respostas. Então, informações, né? A média de respostas. Aqui, no caso, aparece pontos, porque ele é basicamente uma prova avaliativa, então ele vai dizer quantos pontos cada pessoa teve, né? Então, teve uma pessoa que tirou aqui, tem outra que tirou aqui, outra aqui, então você pode utilizar também o Google Formulários para ver quantas pessoas responderam cada coisa, por exemplo, né? E aí vai ter aqui as notas, as respostas que foram dadas, né, gráficos de quantos responderam, por exemplo, nesta questão, tantas pessoas responderam aqui, tantas pessoas responderam aqui, tantas pessoas responderam aqui. Então, dá para fazer aí, o formulário ele ajuda também. Eu quero ver isso tudo numa planilha. Então, você vem aqui, né, criar planilha, ele vai criar a planilha, criar uma nova planilha, né, cria, e agora daqui a pouco ele cria. Tá meio lentinho hoje. Aí ele criou a planilha, né? Então, nesta planilha, ele criou a planilha com as respostas. Então, né, vai ter aqui uma planilhazinha. No meu caso, ele fica meio pequenininho, né? Mas aqui você vai criar a planilha, não? Tem várias respostas aqui do pessoal, né? Então, você pode analisar por resposta, pegar as respostas. Então, é interessante aí. Vocês podem utilizar o formulário, ok? Então, neste caso, temos aí uma das formas de você fazer essa pesquisa. Então, você pode fazer desse jeito, né? Quem chegou atrasado depois vai pegar vai estar no YouTube essa aula, tá? Assistam a primeira parte da aula para vocês entenderem todo o conteúdo. E, né? Mas focando aqui, então, a nossa segunda parte, né? Qual é a segunda parte? Nós vamos fazer, então, a pesquisa bibliográfica. Então, como pesquisa bibliográfica, né? O que é a pesquisa bibliográfica? Então, pesquisa bibliográfica, né? Você pode fazer ou pesquisa bibliográfica ou documental, né? A pesquisa bibliográfica, por que eu estou falando da pesquisa bibliográfica? Porque pesquisa documental ela é mais difícil. Pesquisa documental depende de você acessar documentos primários. E a pesquisa bibliográfica, fontes secundárias. O que significa isso? Que a pesquisa documental, você vai pegar o documento original de uma determinada coisa e vai analisar esse documento original. Então, geralmente, o que acontece? Você vai pegar, por exemplo, você vai trabalhar com uma pesquisa histórica, né? Você quer analisar como que foi feito, por exemplo, qual era os diálogos entre, por exemplo, uma pessoa muito antiga ali, um prefeito, Erasto Gärtner, né? Você pega lá o Erasto Gärtner, que foi prefeito de Curitiba, e você quer analisar a vida do Erasto Gärtner. Então, se você for fazer isso como pesquisa documental, você vai ter que pegar as fontes originais, então, cartas, ofícios, ir lá na prefeitura, pegar todos os documentos originais, primários, né,
do Erasto Gärtner, né? Vai ter que achar a família do Erasto Gärtner, conversar com as pessoas, né, que conheciam o Erasto Gärtner. Então, isso é uma pesquisa documental, porque ela é primária. Agora, se você não tem acesso aos documentos primários, então você vai fazer a chamada pesquisa bibliográfica, que é com fontes secundárias, ou seja, você vai pegar documentos bibliográficos, né, de pessoas que fizeram essa pesquisa primária e vai analisar estes documentos, né, e que geralmente são livros, né, e também artigos científicos de pessoas que tiveram acesso à fonte primária. Então, por exemplo, você quer pesquisar sobre o descobrimento do Brasil, as cartas de Pero Vaz de Caminha e tal, 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 tal. Você não vai lá para Portugal, lá no museu, ou não vai lá na Biblioteca Nacional pegar o artigo, né, as cartas, né? Você vai ter que pegar, analisar artigo de quem já fez isso, né? Então, é uma pesquisa bibliográfica. Então, nesse sentido, se você está trabalhando com educação ambiental, né, você quer saber um determinado assunto, você vai fazer um levantamento bibliográfico, né, desse assunto. Então, educação ambiental em escolas especiais, né? Então, o que você vai fazer? Você vai no Google Acadêmico e vai puxar tudo. E quando eu digo tudo, é tudo que você tiver com a palavra-chave X. Então, você vai escrever educação ambiental e educação especial. E aí você vai baixar tudo isso. A partir do momento que você baixou tudo isso, você vai pegar todos esses artigos, você vai ler todos os resumos e vai categorizar cada artigo. Então, você vai criar categorias, né? Categoria 1, artigos que falam de educação ambiental e educação especial de cegos. Categoria 2, artigos que falam de educação ambiental e educação especial de surdos. Categoria 3, né, e assim por diante. E você vai ver quantos artigos tem de cada um, né? Do total, então você achou aí, né, da pesquisa, né, você baixou aí 1.000 artigos, e aí desses 1.000 artigos, 100 artigos são de educação especial com educação ambiental. E aí, desses 100, tantos são da categoria 1, tantos são da categoria 2, tantos são da categoria 3. Né? E aí você vai analisar e ver, né, dentro dessas categorias, subcategorias, o que fala cada artigo. Né? E você vai pegar os artigos mais importantes, vai citar resumidamente cada artigo no seu artigo, para poder fazer a análise de como, né, está o conteúdo, né, qual é o estado da arte, que a gente chama, né, qual é o estado da arte da educação ambiental atrelada à educação especial, por exemplo. Né? Então, basicamente, a primeira coisa que vocês vão fazer, tá, é baixar esses arquivos. Né? Vocês vão pegar, fazer a busca no Google Acadêmico para poder baixar todos esses artigos e ler. Né? E, basicamente, vocês... a primeira tarefinha de vocês é fazer isso. Tá? Então, alguma dúvida aí? Nenhuma dúvida? Então, vejam só. Nós vamos aqui, então, preparar para que nós façamos a separação, né, das equipes e quando cada equipe vai ter que entregar. Claro, vai ter metade de vocês que vai ter que entregar alguma coisa semana que vem e a outra equipe vai entregar na outra semana, né, daqui 15 dias,
tá? E isso vai gerando notinhas aí para a gente até o final, né, poder ter todas essas notas e vocês fazerem a apresentação, tá? Então, basicamente, vamos projetar aqui. Então, aqui. Então, nós temos todos as pastas, né, de vocês, tá meio misturado com os outros trabalhos, mas está aqui. Então, vamos pegar aqui, eu vou dar em torno de 10 minutos, né, cada equipe vai ter um atendimento de 10 minutos, tá? E nesses 10 minutos, o que nós temos, então, vai ser vocês me apresentando o que vocês já têm e a gente podendo fazer o atendimento, a orientação de cada grupo, então. Então, eu vou aqui criar, né? Então, eu vou, no final dessa aula, tá? Eu estou criando aqui no Classroom o arquivo, tá? De orientação. Então, deixa eu pegar aqui, abrir. Já vou projetar para vocês também, tá? Então, então, ó, então, vamos aqui, então, fazer as orientações. Então, pela ordem que tem aqui do meu Google Drive, tá? Então, eu vou colocar os artigos, tá? De acordo com a ordem daqui e o horário que será feito esse atendimento. Então, esse aqui... tá tão ruim esse negócio aqui, viu? Eu só peço um pouco de paciência com vocês, porque minha tela está quebrada e eu não enxergo onde estão as coisas nessa tela. Tá, então, esse arquivo, então, já que vocês não mudaram o título, vai ficar esse título. Então, né, esse título aqui, então a gente começa o atendimento deles. Às 10h30 é o atendimento desse trabalho. E aí, 10h40 é do próximo. Já vou abrir. Tem alguém desse arquivo aí? Desse artigo? Se tem, diga aí no chat.
Oi, professor. Oi. Você perguntou se tem alguém nesse primeiro da 10 em 10 e meia? Sou eu. Isso. Uhum. Tá. Certinho, então. Beleza. Obrigada. Então, vocês não colocaram, a maioria não colocou título nos arquivos. Então, por exemplo, quem está com esse aqui, né, vai ter que mudar esse título, porque educação ambiental em EJA é tema, tá? Isso não é título, tá? Porque qual educação ambiental em qual EJA, né? Então, 10h40, então esse pessoal aí vai, né? Esse arquivo está ficando horrível, porque o meu Word está horrível, porque eu não enxergo onde está o menu. Ai, tá, 10h50, o próximo. Tem alguém aí desse arquivo? Tá. Esse aqui não tem título. Aqui. Então, esse pessoal aqui, às 10h50, estudo da compacta do solo e inibição, eu não sei o que é compacta do solo, vocês vão ter que dizer o que é isso aqui. Se é erro ou se não é, tá? Então... Oi, professor. Oi. Então, esse compacto é provavelmente porque esse é o nome do arquivo no Drive, daí tinha meio que um limite de caracteres, sabe? Ah, tá. Então, o que é aqui? Flow. O que tem aqui, então? É compactação, desculpa, que meu microfone travou. Ah, tá. Estudo da compactação do solo, tá? 10h50. 11h. Vou pegar aqui. Esse pessoal aqui, 11h. Onze e 10. Este artigo aqui. 11h20. Esse arquivo aqui. 11h30. Esse aqui.
11h40, esse aqui, tá? Então, como vai até as 11h50, né? Eu não vou pôr um artigo 11h50, porque se atrasar algum desses, vai atrasar todo mundo e a gente não vai passar do meio-dia. Então, estes, né? Estes aqui a gente vai chamar de, né, grupo 1. Certo? Então, 10h30, importância da aplicação de atividades lúdicas na educação ambiental crítico-transformadora é do grupo 1, assim como educação ambiental em EJA, estudo da compactação do solo, o estudo dos processos de cultivo de cogumelos comestíveis, estudo sobre impacto socioambiental da capivara, fabricação de fotocatalisador, impacto dos vinhedos, impactos ambientais provenientes da composição química de cosméticos, é o grupo 1, tá? No grupo 2, são os demais, tá? Então, continuando o nosso trabalho aqui, então, o próximo, né, que vai começar de novo às 10h30. Eu não entendo por que às vezes aparece, às vezes não aparece. Aqui. Então, 10h30, desculpe. 10h30. Esse grupo aqui. Impactos econômicos, sociais, industrialização do plástico no ambiente escolar. 10h40. Esse aqui. 10h50. Esse aqui. 11h. Esse aqui. 11h10. Esse aqui. 11h20. Esse aqui. Então, do grupo 2, tá? O grupo 2, 10h30, impactos econômicos e sociais da industrialização do plástico no ambiente escolar. 10h40, implantação de sistemas agroflorestais em unidades de conservação. 10h50, os impactos socioambientais produzidos por indústrias da moda. 11h, os processos de industrialização da cidade industrial de Curitiba. 11h10, projeto Casa Verde. 11h20, projeto Drake, tá? Então, são esses os horários. Então, para que nós tenhamos aí, né, a orientação, então, a cada 15 dias, vai ter o atendimento ao grupo 1 ou grupo 2, tá? Então, para a semana que vem, é o grupo 1. Então, se a gente for pensar aqui, né, vou até colocar aqui já no dia 23, tá? Então, dia 23 do 9, é o grupo 1. 3 do 9, grupo 1, porque não está digitando 1. Tá?
E dia 30 do 9. Tanto com esse computador. É grupo 2, tá? Então, já começando aí, dia 23 do 9, o grupo 2 não vai precisar entrar no Meet, tá? Só o grupo 1. E no dia 30 é o grupo 2. Entenderam? E aí, nesse dia do grupo 2, o grupo 1 não precisa entrar no Meet. Então, é atendimento a cada 15 dias. Então, neste dia, semana que vem, tá? O grupo 1 vai ter nota ou não, de acordo com a atividade, né? Que é fazer a pesquisa bibliográfica. Então, o que vocês vão fazer aqui, tá? Então, vou pegar aqui e projetar. Então, aqui, por exemplo, né, pasta do Drake, tá? Tem uma pasta de vocês, tá? Vocês vão vir aqui, né, na pasta. Ok? Vamos pegar outra pasta que está mais completa aqui. Então, o que vocês vão fazer, né? Vocês vão entrar na pasta de vocês e vão... E não está funcionando. Eu odeio quando ele não funciona. É que minha tela está muito ruim. Aqui eu não estou enxergando. E achei aqui, ó. Então, ó, vocês vão vir com o botão direito, né? E vão fazer criar nova pasta. Nesta nova pasta, vocês vão colocar, né? Artigos, tá? Vocês vão escrever uma pasta, vocês vão criar nestas pastas de vocês compartilhadas que estão aqui, tá? Vocês vão criar uma pasta chamada artigos. E vocês vão colocar dentro desta pasta todos os artigos que vocês encontraram, tá? Todos os artigos. Ok? Isso para a semana que vem, tá? Então, dentre esses artigos, vocês vão colocar todos. O que vai acontecer? Nesse atendimento que eu vou fazer para cada equipe, vocês vão me apresentar o que tem nesses artigos, tá? Não só colocá-los lá dentro, então coloquem com antecedência, tá? Depois de colocados esses artigos, vocês vão me explicar o que diz cada artigo, para a gente poder ajudar vocês a categorizar esses artigos, tá? Então, este primeiro atendimento do dia 23 do grupo 1 e do dia 30 do grupo 2 é absurdamente importante que tenha pelo menos uma pessoa da equipe, se tiver todos, excelente, mas tenha um da equipe, para que nós possamos tirar todas as dúvidas, porque depois que passar 15 dias, o artigo de vocês já vai ter que estar com o levantamento feito, né? E estar com o levantamento feito, né, significa que até 15 dias depois você já tem que estar com a parte de fundamentação teórica prontinha, sem precisar mexer mais nada nela. E aí vai surgir a primeira nota. E aí, né, nesse sentido, é importantíssimo que vocês tenham aí esses artigos todos, né, até, né, o grupo 1 até semana que vem, o grupo 2 daqui 15 dias. Ok? Alguma dúvida? Então, a tarefa de vocês... Então, vamos lá. Ana, professor, e se o grupo já tiver fundamentação teórica pronta? Coloca somente os artigos, porque daí eu vou comparar, eu vou ver
se a tua fundamentação teórica pronta, ela já está pronta mesmo, tá? De acordo com os artigos que vocês escreveram, tá? Porque na fundamentação teórica, a gente não coloca todos os artigos, mas é bom que vocês me coloquem todos os artigos para eu saber se tem artigo mais importante do que outro, né? Se vocês colocaram esses arquivos, né, esses artigos, é como se a gente tivesse todo mundo sentando junto e fazendo junto, tá? Então é importantíssimo que vocês coloquem esses artigos, tá? Os artigos que vocês usaram, todos, inclusive, que vocês usaram no trabalho, mais essa pesquisa, tá? Para que a gente possa ter todo esse trabalho bem escrito até o dia que nós vamos estabelecer da apresentação das equipes. Ok? Então, até semana que vem, vocês vão ter que fazer isso. Então, a atividade é escrever aí, colocar esses arquivos, né? E para a gente poder finalizar a fundamentação teórica, tá? Então, alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Tirem as dúvidas, porque senão vai ser bem complicado aí. Professor, então todos do grupo precisam estar participando na sua respectiva data. Se possível, tá? Não está sendo obrigatório aí o Meet, né? Então é se possível. Entretanto, todos do grupo devem estar comprometidos em algum momento de poder colaborar com o grupo, certo? Então não então, se você tem, no seu caso, eu sei que vocês têm uma aluna que não tem acesso toda hora, tá? Inclusive, ela vai ter que ter acesso uma hora. Então, se ela não tiver acesso, vocês me avisem, porque, basicamente, quem não tem acesso vai ser difícil, porque vocês vão estar levando nas costas. Tá bom. Tá? Porque a gente já está vendo com a pedagoga o pessoal que não tem acesso nunca, tá? Então, se a pessoa não tem acesso nunca, a gente vai fazer uma outra atividade com esse pessoal aí que não tem acesso nunca, tá? Então, nesse caso, vejam aí direitinho. Se o membro da sua equipe tem acesso em algum momento, nem que seja por WhatsApp com vocês, né? Tudo bem. Agora, não pode vocês estarem levando a pessoa nas costas e nem saber o que vocês estão escrevendo. Então, tem que dar um jeito aí, nem que seja para ligar para a pessoa, tá? E conversar por telefone, tá? Então, nesse sentido, é importante aí que todos, né, tenham a sua colaboração dentro do artigo, da forma que der, tá? Não é obrigatório acessar o Classroom aí no sentido do pessoal que não pode, tá? Então, de alguma forma, todos devem participar de alguma forma mesmo, nem que seja por carta, né? Manda cartinha para o endereço da pessoa, a pessoa manda a carta, depois manda de volta, sei lá, façam alguma coisa, sinal de fumaça, tá? Todos da equipe têm que estar participando de alguma forma aí para fazer esse arquivo. Nem que você tenha que ligar para a pessoa e a pessoa vai ditando o que é para você escrever no computador. Tá? Os sites utilizados, como constar na pasta também? Não, os sites utilizados, tá, vai depender muito. Então, para artigo científico, vocês precisam ter o artigo, né? O artigo. Site utilizado, depende. Se o site é tua fonte de pesquisa, no sentido de você estar analisando aquele site como projeto de pesquisa, o site não é fonte bibliográfica, tá? Ele não é fundamentação teórica, tá? Tipo, só biologia, super interessante, Galileu, Gazeta do Povo, essas coisas,
A não ser que você esteja analisando, ele é o objeto de análise, ele não é trabalho científico, certo? Então, é que eu não sei direitinho, Ana, eu acho que é melhor você explicar, porque o que é esse site utilizado? Ana Vitória. Bom, enfim. Usamos uma entrevista. Ah, tá. Como fonte? Tá. Vocês podem. Bom, isso aí vai estar nas referências suas do artigo, tá? Então, você vai usar essa entrevista como fonte de pesquisa ou como objeto de pesquisa? Ah, então vocês estão analisando essa entrevista. Bom, daí é bom que vocês, então, façam o seguinte, vocês copiem, né, façam selecionar tudo no site não, na página que tem a entrevista, colhem no arquivo do Word e colhem ali, e depois salvem esse arquivo, tá, e coloquem na pasta, e identifiquem, né, artigo tal, entrevista tal, tá, aí sim, daí você coloca ali como objeto de pesquisa ali, tá, porque daí eu posso ler com vocês e a gente analisa junto, tá, então se alguém tiver algum caso parecido com a Ana, faça a mesma coisa, não tem o PDF na internet, só tá no site, né, seleciona tudo lá, Ctrl A, né, ou Ctrl T, eu não sei qual o navegador que vocês estão usando, né, seleciona tudo, cola no Word, né, e salva, né, esse arquivo e coloca ele dentro da pasta também. Certo, gente? Alguma dúvida aí? Professor, você sabe me dizer se teve bastante grupo já com esse negócio bibliográfico pronto já? Olha, tem bastante. Eu acho que metade está pronto. Ah, tá, beleza, então. Tá? Alguma dúvida a mais, gente? Bom, então, se não tem mais dúvida, então, pessoal, a partir da semana que vem, né, então, por exemplo, tá lá a equipe, semana que vem tem a equipe da estudo sobre impacto ambiental, socioambiental da capivara, é às 11h10. Não precisa entrar às 10h30, é às 11h10. Então, professor, se a gente entrar um pouquinho antes e você já terminou o atendimento do outro grupo, beleza, pode ser, tá? Mas o seu horário é o limite de atendimento do grupo anterior. Então, o grupo do Estudos Processos de Cogumelos é das 11 às 11h10. Eu só vou atender esse grupo até às 11h10, tá? Porque 11h10 vai estar entrando o próximo grupo, tá? A não ser que daí, né, vocês não cedem um pouquinho tal, né, aí cada equipe vai ceder um pouquinho. Mas cada horário ali é o horário que vocês têm que entrar para o atendimento. Se passar desse horário, vocês vão ter que ir para o fim da fila, né? E aí só se tiver tempo ainda, porque o compromisso aí de pelo menos um da equipe é entrar no Meet para fazer, para tirar essas dúvidas. Se não tirar essas dúvidas nessa semana, vocês vão ter que esperar, por exemplo, né, até, por exemplo, semana que vem, daí tem o grupo 2. O grupo 2 acaba 11h30, tá? Então, se o grupo 2 acaba 11h30,
né, a partir das 11h30, antes das 11h30, vocês têm que entrar e perguntar se dá tempo de serem atendidos, tá? Então, o que a gente vai respeitar é o horário de cada equipe, tá? O horário inicial de cada equipe é o horário que você tem o seu direito de ser atendido, tá? O seu direito de ser atendido, o meu dever de atendê-los, tá? A equipe. Se sobrar tempo, a gente vai atendendo os outros. Então, por exemplo, você é da equipe que entra às 11 horas. Vocês não conseguiram entrar às 11 horas, nem 11h10. 11h20 alguém entrou e disse, professor, eu esqueci, teve um problema de conexão aqui em casa, sei lá qual é a justificativa que vocês vão dar. A gente vai fazer que nem médico, vocês já foram atendidos por médico, né? Então você marca consulta no médico, o médico vai lá e te atende, né? Nos buracos, a gente faz o atendimento, tá? Então, 11h20, vocês entraram lá, era às 11h, então vocês vão esperar a equipe das 11h20 ser atendida, e aí a gente dá um atendimento, tá? E aí a gente vai encaixando os buracos, ok? Então, mas daí 11h30 não vai entrar outra equipe? Vai entrar outra equipe. Aí a gente pausa o seu atendimento, atende a outra equipe, e no buraco a gente volta a atender vocês. Então, tomem cuidado para não se atrasar, porque senão vocês vão ter atendimento picado até o fim. Claro, é por isso que eu falei que eu não 11h40 do grupo 1 é o último, né? Para ver se sobrar 10 minutos, né? No caso de acontecer essas coisas, tá? Mas cuidado, porque se você e outra equipe ficarem achando que a 10 para meio-dia eu vou atender as duas equipes, até pode ser, mas é 5 minutos para cada equipe, tá? Então, vamos tentar todos aí fazer um esforço. Se não conseguir, se já souber por antecipação, professor, eu sou da equipe do grupo 1, das 10h40, e eu não posso entrar nesse horário. Ninguém vai entrar nesse horário. Podemos ver outro horário? Podemos, tá? Então, com antecedência, vocês têm que avisar. E por onde que vocês vão avisar? Pelo Hangouts. Vocês vão mandar ali no Hangouts, entrem no 4man1, acessem lá, né? Cliquem no meu nome, tá? E mandem a mensagem. Professor, vamos nos atrasar. Sempre avise antes, para que eu possa já começar a olhar como que eu vou fazer o atendimento da equipe de vocês. Senão, não dá, tá? Então, claro que a gente vai ver, se aconteceu uma tempestade e eu souber que não tem internet na maioria da cidade, a gente dá uma protelada, mas sempre tentem avisar antes de qualquer forma. Certo, gente? Então, basicamente, tá? Escrevam seu número de chamada. Quem escrever já pode sair. Você tem alguma previsão de quando será a apresentação? Mais ou menos algumas datas? Eu prefiro ver como é que vai estar o andamento de vocês, tá? Porque não adianta eu marcar um dia aí e não der. Tá, porque os negócios atrasaram e tal, mas a gente tem a possibilidade ainda de ter a data que a gente tinha marcado já no cronograma, que eu não lembro agora de cabeça, mas se vocês pegarem lá no cronograma inicial da disciplina, né, que eu tinha passado, eu acho que eu até passei para vocês no quadro, eu não lembro mais, tá, porque faz tanto tempo e... Professor, diga. Mais uma dúvida. Quem já está passado com você precisa fazer, tipo, apresentação do TCC ou alguns trabalhos? Porque quando começou as aulas, você disse que quem tivesse passado já no segundo trimestre já poderia considerar de não fazer a apresentação do TCC ou coisa do tipo. O que muda? Não, a apresentação do TCC é uma avaliação. Então, se você já está passado e não quiser apresentar, você vai com a nota que ficou. Entendeu? É porque tinha um adendo
que você não precisaria apresentar o TCC se você apresentasse o teu trabalho num seminário científico, ou fosse para ciências. Como não vai ter as duas coisas, né? Então não tem mais essa nota adiantada, porque o que eu tinha falado para vocês é que vocês poderiam adiantar a nota da apresentação do TCC fazendo uma apresentação científica num congresso, num seminário. Não está tendo, né? Então, daí você pode não apresentar, sempre tem todo ano a equipe que, eu passei, professor, não vou apresentar. Daí a pessoa não apresenta, né? Ano passado teve 2 equipes que não apresentaram porque já tinham nota, né? Claro que você vai com uma nota meio baixa no 4º bimestre, mas já que está passado, passou. Né? Ah, tá, beleza então, professor. Então, Obrigada. só deixa eu achar aqui se eu acho esse cronograma. Ele estava lá no começo. Professor, eu tenho aqui as datas, se quiser que eu te passe. É só qual é a data da apresentação. Estava para dia 11 e 12 de novembro. Então, a princípio, essas datas. Então, a gente fica, a princípio, com essas datas, tá? E daí a gente vai se organizando para isso, certo? Então, para 11 e 12 de novembro, vamos ter aí, se a gente for contar... por que é toda hora? Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 semanas, tá? Tendo 7 semanas, tem 2 atendimentos a princípio, tá? Então, a gente vai terminar esse primeiro atendimento terminando a fundamentação teórica, e no próximo atendimento a gente vai finalizando os arquivos, tá? E aí a gente vai preparando vocês para a apresentação nos dias 11 e 12, tá? Se não der, a gente adianta, aí vai para dia 18 ou 19, tá? Porque a gente tem bastante tempo aí, né, até o final das aulas. E nem pensem que vai voltar esse ano aí, porque a possibilidade de não voltar é bem grande, tá? Ok? Então, podemos, então, todos sair. Então, quem não pôs o número da chamada, coloque. E aí, quem já colocou, está dispensado. Então, até semana que vem, grupo 1.